Olá, meus amores! Eu sou a professora Thaís e deu essa aula do 6º ano de Ciências. Hoje nós vamos trabalhar o módulo 8 sobre transformação da matéria. A matéria ela pode sofrer transformações, mas primeiro a gente precisa conceituar a matéria. Bem, amores, matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço. E a partir do momento que eu limito essa matéria, eu converto essa matéria em um corpo. Por exemplo, o que eu tenho em mãos é uma folha de papel. A matéria dele é o papel. E o fato de eu ter limitado para convertê-lo nesta folha fez com que eu a convertesse em um corpo. Essa folha pode sofrer diversas transformações. E são essas as transformações que nós vamos observar agora. Uma matéria pode sofrer transformações físicas e transformações químicas. A diferença entre esses dois tipos de transformações é que as transformações físicas não vão me permitir criar uma nova substância. Eu vou modificar aquela matéria e ela, mesmo que esteja completamente diferente, permanecerá o mesmo tipo de matéria. No caso das transformações químicas, não vai ser bem assim. Quando eu permitir que a transformação aconteça, eu vou formar uma nova matéria. Às vezes, essas transformações são reversíveis, ou seja, como se eu pudesse dar marcha ré. Eu pegaria esta folha, cortaria ao meio e depois emendaria. Consegui reverter. Não ia ficar perfeito, talvez eu tivesse que usar uma cola, mas eu poderia tê-la novamente como a inicial, com algumas marcas, ok? As transformações físicas, elas abrangem dois tipos de modificações. O primeiro dela é quanto à forma. E aqui lá vem a nossa folhinha de papel novamente. Se eu quero transformar fisicamente essa folha de papel, eu posso cortar. Mudou, mas continua sendo papel. Eu posso cortar de novo e diversas vezes. Mesmo que eu pinique, vai continuar sendo papel. Eu posso amassar também. E ele continua sendo papel. Amassado, mais papel. Aí você pergunta, e se eu riscar? Bem, vai continuar sendo papel? Então, é mudança física e você está mudando a forma. Se você pega um giz de cera do seu irmãozinho, bota no pilão de alho da sua mãe, além de escapar da taca, você vai ter transformado o giz de cera em pó. E vale frisar que eu não tô falando para você fazer isso em casa, hein? Olha lá, nada de ficar usando o pilão da sua mãe para esse tipo de coisa. Mesmo porque ele é para trabalhar com comida, tá bom? Mas se você pega um sólido e transforma ele em pó, ele vai continuar tendo a matéria inicial. Portanto, será uma transformação física, porque você só vai mudar a forma dele. Uma outra transformação física é a mudança de estado físico. Para isso, eu trouxe aqui para você ver um copo com gelo. E ele já está bem derretido. O gelo é sólido. E ao derreter, ele se converte em líquido. É uma mudança bem simples de estado físico da matéria. Essa mudança depende de eu atingir uma determinada temperatura. E essa temperatura ela varia de acordo com o tipo de matéria. No caso da água,
Essa temperatura, que é a temperatura de fusão, ela é de 0 graus Celsius. Ou seja, o gelo ele vai estar abaixo de 0 graus. Quando eu tiro do congelador, ele entra num ambiente com uma temperatura bem superior. E então, como vai passar de 0 graus, ele vai derreter. Toda e qualquer matéria, para eu mudar de estado físico, eu tenho que atingir essa temperatura. Se eu quiser converter de sólido para líquido, tem que ser uma temperatura acima da temperatura de fusão. Se eu quiser congelar ou converter de líquido para sólido, tem que ser abaixo dessa temperatura. Eu posso converter também de líquido para gasoso. Para cá eu tenho que alterar acima da temperatura de ebulição. E para que eu pegue um gás e converta ele em líquido, eu preciso fazer com que a temperatura diminua até abaixo da temperatura de ebulição. Então, para transformações físicas, eu posso mudar nessas duas circunstâncias, mudando a forma ou o formato e mudando também o estado físico em que ele se encontra. Já nas transformações químicas que nós temos aqui, eu já tenho outras características, lembrando que todas elas vão formar uma nova substância. A primeira identificação é através da mudança de cor. A gente faz isso em casa volta e meia, para a alegria das nossas mães, ou não. Porque quando a gente mancha as nossas roupas, aquele tecido que era vermelho e agora é cor de rosa, sofreu uma transformação química. E aquela blusa branca que ficou cor de rosa também. Então, quando a gente coloca todas as roupas na máquina e aí elas dividem as cores entre si e dá aquela misturada, renovada no guarda-roupa, é uma mudança química, tá? Não precisa fazer esse teste com as roupas em casa. Vou trazer para você um exemplo mais fácil. Neste copo eu tenho água com vinagre diluído. Eu vou acrescentar nesse copo violeta genciana. Ele é usado em machucados para evitar infecções e inflamações. Pelo nome, você imagina a cor? Pois é, olha só que legal. A cor dele é linda. É roxa. Ó. Vou misturar para homogeneizar essa cor, mas eu acho o máximo quando ele vai caindo e misturando, por causa da diferença de densidade, ó. Não é lindo? Bem, aqui, como eu tenho água, vinagre e coloquei violeta genciana, eu já fiz uma reação química. Já mudou de cor, consigo ver, mas eu posso fazer de novo. Quer ver? Nesse copo eu tenho água sanitária. Legal, né? Bem, esse aqui você pode fazer em casa, tá? Se você usar um vinagre de cor escura, que é o vinagre de uva, se não me engano, você não vai precisar colocar a violeta genciana, tá? Porque o vinagre que eu usei, ele era claro, então ele não ia mudar de cor. Às vezes, a moça que trabalha na nossa casa, ou mesmo a nossa mãe, ela vai mistura os produtos de limpeza. E aí, pensando que vai potencializar esse produto, na verdade ela está fazendo de um jeito que mudou de cor, tem uma nova substância. Pega o detergente, coloca a água sanitária, mudou de cor,
formou uma nova substância. Às vezes essa nova substância, ela não vai ter o mesmo efeito do produto original. Então, por exemplo, eu uso desinfetante porque ele é bactericida, ele mata as bactérias. Às vezes, se eu coloco uma outra substância, ele mudou de cor, eu não sei se essa nova substância formada vai ser bactericida. Então, eu posso, ao invés de estar potencializando o meu produto de limpeza, eu posso estar prejudicando a sua função, ok? Então, viu que teve aquela mistureba e que mudou de cor? Pede para usar o produto do jeito que ele vem na embalagem. Dilui, mas não mistura. Se você precisa usar os dois produtos, usa separado, tá bom? Não mistura porque você não sabe o que vai virar aquilo ali, tá? Bem, uma outra característica de uma transformação química é a liberação de gás, a formação de bolhas. Não estou falando quando você bota água para ferver. Quando você bota água para ferver, para fazer o café, para fazer o macarrão, ela está só mudando de estado físico, tá bom? Ela está atingindo a temperatura de ebulição. Eu estou falando, por exemplo, da vitamina C, que é efervescente. Na hora que a gente coloca ela na água, ela começa a liberar bolinhas. Essas bolinhas, elas são um indicativo de que está acontecendo uma reação química, tá bom? Aqui tá. Daqui a pouco eu bebo, porque aqui pode, beleza? Olha, a terceira forma de identificar uma reação química é a formação de sólidos, que é formar grumos. Às vezes, por exemplo, sua mãe vai fazer um doce de leite. Quando ela vai no forno, no fogão, ela forma aquele doce de leite cheio de bolotinhas, grumos. Quando ele empelota, pois é, a formação de sólidos, ele é um indicativo de reação química. Eu trouxe para você ver um experimento que você vai fazer em casa fácil, tá bom? Esse daqui demora um pouquinho mais. Vamos ver se a gente tem sorte de dar tempo de eu te mostrar bem mais visível. Aqui nós temos leite. Esse leite é desnatado. Esse é um dos motivos da reação ser um pouquinho mais lenta, mas acontece. Leite, vinagre. Às vezes as pessoas fazem essa mistura para fazer queijo. Diferente, né? Você sabia? Ou então coalhada. Que delícia. Bem, leite, vinagre. Daqui eu já consigo ver uma formaçãozinha de sólidos. Daí você não vai conseguir, mas eu vou deixar ele num processo de separação que a gente já viu nas aulas anteriores, descansando. Alguém lembra o nome dessa mudança de estado, dessa separação? É a decantação. Quando eu deixar ele descansar, aí o sólido vai para o fundo e a parte líquida fica aqui em cima, que é chamada de soro, tá bom? Então, eu vou deixar ele descansando, daqui a pouco eu te mostro. Olha, a última forma de nós observarmos uma reação química acontecendo é através da produção do calor. Isso quer dizer que quando você misturar as coisas, pelo simples fato de você misturar, ele vai esquentar. Tem um experimento fácil, simples e que não é perigoso e você pode fazer em casa, tá bom? Eu tenho aqui um copo com água. Esse daqui é um termômetro de vinho, então ele pode ir até 40 graus. Eu acho que não vai dar tempo de você
não vai ter como você ver a temperatura que ele está medindo aqui. Mas ele está medindo 17 graus. Deixa eu ver se dá de te mostrar. Não dá, ó. Mas ele tá aqui, ó, 17 graus. Sabe o que eu vou misturar aqui? Álcool. Mas tem que ser álcool 70. Quanto maior a porcentagem do álcool, ó. E a gente tá usando demais em casa, né? Não vamos gastar muito, porque senão sua mãe vai brigar. Esse negócio tá caro. O que eu vou fazer? Estão os dois em temperatura ambiente. E eu vou misturar álcool aqui, ó. A temperatura já foi de 17 para 20 graus. Aí você fala assim, professora, eu não tenho termômetro desses em casa. Como que eu vou fazer esse experimento? Bem, 21, 22. Tia, eu não tenho termômetro. Ai, desculpa, eu me distraí. Você faz assim, amor. Você pega um copo que seja com a parede fininha. Quando você misturar, você vai sentir que o copo esquenta. Tem uma reação que ela é mais rápida, ela aquece mais, só que ela é perigosa. Do verbo não faça sem a presença de um adulto responsável, entendeu? Não estou falando para você chamar o seu irmão mais velho, que não tem um pingo de juízo não, tá? Estamos falando de adultos responsáveis. Com um produto que às vezes as pessoas têm em casa, que é chamada de soda cáustica. Ela é usada para desentupir, tá? Quando você mistura ela com a água, ela esquenta muito e ela também libera gás, por isso o perigo. Lugares que tem crianças pequenas, dificilmente você vai encontrar. Por quê? Ela é floculada, então parece uns floquinhos. Menino, então é um perigo para a criança, que ele pensa que aquilo ali é balinha, biscoito, coisinha para comer, e se comer, provoca queimaduras, pode até matar. Então, caso que tem criança pequena, dificilmente você vai encontrar. Por isso que eu não estou falando para você fazer esse tipo de experimento, certo? A não ser que você já tenha em casa e que tenha um adulto responsável. Aí você vai fazer na área, num lugar aberto, bem ventilado, coloca um pouquinho na água em temperatura ambiente e segura o copo assim, ó, porque o que você quer é só sentir como ele esquenta. Não é na sua pele, é no copo. Entendidos? Ok? Bem, como ele esquenta, cuidado, porque pode pegar fogo. Não estou falando desses dois exemplos que eu falei, mas quando tem uma reação química e ela produz calor, pode sim pegar fogo. Bem, finalizando a nossa aula, eu vou trazer só o leite para mostrar para vocês, sem mexer muito, sem mexer muito. Olha só. Dá de você ver que em cima tem a diferença? Quanto mais ele descansar, mais vai separar, tá bom, amores? Você pode fazer em casa. Na verdade, eu quero que você faça em casa. Mas acompanha pela agenda do Vai Tudo Lá, tá bom, amores? Muito obrigada pela atenção, um beijo enorme no coração, eu tô morrendo de saudade. Tchau!